Em instantes vai começar mais um Infância em Foco e no programa de hoje abordaremos sobre o desmame saudável. Qual é o melhor momento para fazer o desmame? Como podemos nos preparar emocionalmente e auxiliar que as crianças também se preparem para esse momento? Então fica aí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. Cheio de recheio, agora sob nova direção. Venha conhecer o nosso espaço e se surpreenda com o melhor buffet e um ambiente único para você registrar os momentos mais especiais. Conheça o nosso cardápio Premium, Pocket, Festa Escolar e opções para casamentos e debutantes. O nosso salão principal conta com brinquedos variados, área baby no salão integrado, pista de dança, equipamentos de som e iluminação, lounge e mesa de bilhar. Tudo isso com uma área de 1.300 metros quadrados, recheados de muita diversão. Ah, e tem mais! O Cheio de Recheio conta com recreação e muitas brincadeiras para adultos e crianças, com os nossos monitores qualificados para atender todas as idades. Venha nos fazer uma visita. Mais informações através do WhatsApp. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Está começando mais um Infância em Foco. Você aí de casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Podem chegar que a casa é sua. Eu sou Mara Camargo, apresento orgulhosamente esse programa. E no programa de hoje teremos um tema que é muito importante, sobre o desmame saudável. E para falarmos sobre esse tema com mais propriedade, já estou aqui com as minhas convidadas. Vou apresentar para vocês a Eduarda Brucieri, psicóloga. Eduarda, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Muito obrigada.
E estou aqui também com a Suelen Sofia, que é nutricionista. Suelen, também seja bem-vinda mais uma vez. Prazer estar aqui novamente. É uma honra sempre estar na presença de vocês e principalmente para um tema como esse que gera tantas dúvidas nas mães que estão aí caminhando para fazer o desmame, que estão enfrentando esses desafios, que a gente sabe que é uma fase bem desafiadora, envolve muitas coisas emocionalmente falando e nutricionalmente falando também. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é: existe um melhor momento para fazer o desmame gentil? Mara, o melhor momento, né, a gente costuma dizer, é quando principalmente, né, a mãe está pronta. Porque é uma fase do desenvolvimento muito importante, mas a mãe precisa estar pronta, porque não vai ser, às vezes, tão fácil assim, né? Porque tem um apego, né? Tem o desejo da mãe também de estar naquele momento, naquela fase. É um momento exclusivo, né, da mãe e do filho. Então acaba sendo um momento muito prazeroso para os dois. Então o primeiro passo, né, é a mãe estar pronta para esse momento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a amamentação, né, exclusiva até os 6 meses. E depois, até os 2 anos, fica complementar. Então, o que a gente tem aí que preconiza a lei é isso. Mas a gente tem que entender a necessidade de cada mãe, né? Cada mãe passa por um momento, uma fase, uma rotina. Então, a gente precisa entender o que para ela é importante, né? Qual momento para ela é importante. E nutricionalmente falando, o que você me diz, Suelen? Nutricionalmente falando, o leite é o alimento mais completo do mundo. Então, tem todos os minerais, todas as vitaminas. É um alimento super completo. Literalmente, a gente fala que é ouro líquido. Então, seria exclusivamente até os 6 meses, depois de forma complementar. E foi o que a Duda disse. De uma forma que tem que ser um desmame gentil, pelo fato de ser um apego da mãe, do bebê, é um momento único dos dois. E qual é o melhor momento para o desmame? No momento que a gente preconiza os 6 meses e os sinais de prontidão que a criança tem que apresentar. Então, tá sentando para conseguir começar o período de introdução alimentar. Então, tá sentando sem apoio. Conseguir ter interesse nos alimentos que a família está comendo, conseguir pegar as coisas com a mãozinha, os brinquedos ou mesmo os alimentos e levar até a boca, não ter mais protusão de língua. Então, assim, são alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração para conseguir iniciar o processo de introdução alimentar. E é quando a criança, o bebê, ele começa a sentir vontade de experimentar outras coisas. Então, assim, tudo é aos poucos. A gente tem que levar em consideração a rotina de cada família, de como que é aquele aspecto familiar mesmo, se a mãe fica em casa, se a mãe trabalha, enfim, são vários aspectos que a gente tem que levar em consideração. Mas, de qualquer forma, é quando o bebê também começa a apresentar sinais de que está pronto para iniciar a alimentação. No mínimo, esse período, exatamente, né? A partir dos 6 meses. E para crianças que são que nasceram prematuros, a gente faz a idade corrigida, né? Para conseguir ter o tempo certo para o período de introdução alimentar. Muitas pessoas confundem bastante. Meu filho já tem 6 meses, então já posso começar a introdução alimentar. Não, ele tem que apresentar os sinais de prontidão também, para assim a gente poder iniciar de forma segura o processo de introdução alimentar e o desmame ser feito aos poucos. Perfeito. E Duda, você comentou sobre a mãe estar pronta, a mãe se sentir preparada emocionalmente para esse momento. Porque realmente eu passei recentemente por isso, faz 2 meses que o Inácio desmamou. E a gente sabe o quanto é difícil, porque é um vínculo tão gostoso, mas ao mesmo tempo chega um momento, que foi no meu caso, que começou a ficar pesado. Então eu vi que realmente era a hora, ele já estava com 2 aninhos, senti que ele estava também já preparado para isso, ele um pouco menos, foi mais desafiador. Mas se eu tivesse começando hoje esse processo de desmame, o que você diria para mim, para eu ir me preparando emocionalmente, para eu já saber o que viria ali pela frente e eu estar pronta para isso? Sim, realmente as mães fazem esse link mesmo com eu tenho esse momento que é só meu, né? Ninguém mais pode fazer por mim.
Então, quando eu começar com esse processo, né, é como se a gente fosse substituída. Então, fica um sentimento mesmo de vazio. Mas as atividades são substituídas, né? Então, você não vai mais estar amamentando, mas você pode fazer uma brincadeira nesses momentos, né, uma leitura, estar com a criança, que é o que eles querem, né? É estar junto. Então, uma coisa muito importante é a gente fazer uma rotina, né? Uma rotina, inclusive, da amamentação. Então, quantas vezes a criança é amamentada por dia, em quais momentos, né? Como a Su colocou. Tem mães que têm essa disponibilidade do estar em casa, né? E a amamentação é livre demanda. Então, em que momentos, né, ele mama, né? Se é um mamar realmente para dormir, para ficar junto, para frustração, que eles usam para várias coisas, né? A amamentação. Não é só alimentação. Exatamente. Então, colocar no papel mesmo, às vezes bem visual, né, para a mãe estar, né, organizada com essa amamentação, como que ela vai poder, né, substituir esses momentos. Então, quando ele está muito, né, bravo, foi frustrado, e aí ele quer, né, ser amamentado. Então, o que ela pode fazer para substituir esse momento, né, aí dar uma atenção diferente, para a criança entender que, assim, que a amamentação não é uma fuga. Né? A gente precisa também lidar com esses conflitos. A amamentação é para ser algo sim, né? Uma troca, algo sim prazeroso. Mas é importante que a mãe esteja organizada, né? E que esse planejamento, né, que ela faça tenha também o apoio do parceiro. Né? Isso também é muito importante. Porque a gente vê às vezes que o pai, né, está apoiando, né, ajuda, incentiva, e temos também o outro lado, às vezes o pai que quer que a mãe continue, né, mas acho que é uma coisa tão única da mulher, né, que ela sabe também qual o momento, como que está aquela rotina para ela, né, tem mães que a gente atende no Criança Saúde, que elas falam assim, nossa, eu tô sem dormir há 3 anos, né? Que a criança quer o tempo todo estar ali, né? Sendo amamentada. Então, a gente tem que sentir para cada mulher como está sendo para ela aquela rotina. E aí, pensando nisso, né? O que a gente pode fazer? Vamos fazer essa rotina, né, de amamentação, quantas vezes ele mama, qual você acha que você conseguiria substituir? Que tem algumas que a mãe fala, essa acho que eu não consigo. Essa perto do soninho para mim é mais difícil. Então, vamos pensar em uma que talvez seja mais fácil para você. Até para não ter a questão de, né, substituir, né, as outras refeições pela amamentação, né, uma criança mais velha. E é interessante isso que você trouxe, porque o exemplo dessa mãe que está há 3 anos sem dormir vai ser inevitável, porque é uma explicação fisiológica, vira um estresse. Né? Ela é uma mãe que em algum momento ela vai ter um pico de estresse. Então, eu também reflito assim, até que ponto vale a pena... se não está sendo saudável para a mãe, se não está sendo legal ela insistir nisso e depois ter prejuízo em outros momentos que de repente perde a cabeça com o filho, num momento mais desafiador, não consegue aproveitar muito a criança porque tem sono, não consegue brincar. Então, acredito assim que tudo é uma balança, é realmente levar em consideração até que ponto está sendo saudável para a mãe, está sendo saudável para a criança. Só pegando o gancho do que você falou, é uma reflexão que veio aqui para mim agora. Exatamente. Acho que é a questão do limite, né, Mara? Nós sabemos o nosso limite. E ninguém naquele momento está, às vezes, sentindo, né, toda essa contradição, né? Eu quero seguir amamentando, só que para mim também está muito difícil. Então, como pesar isso também, né? Mas vão falar, nossa, você poderia ter continuado amamentando. Mas você deveria, porque você é mãe. Aí começam as cobranças, né? E essas cobranças vão pesando como? De lado negativo. Já está difícil, né? A mãe tentando organizar toda a rotina dela, né? Às vezes a mãe trabalha fora, estuda, né? Tem a casa. E aí tem esse momento que exclusivamente é dela, ela precisa parar, né? E as pessoas cobram. Então, é muita coisa, né? Que deve ser considerada. O que não falta são cobranças da sociedade mesmo. Sim. E Suelen, como que a gente faz? Porque como você trouxe uma referência até interessante aqui, né, a analogia, que o leite materno é um ouro líquido de tantos nutrientes, riquezas que tem ali. Vamos considerar uma criança que já está ali com mais de 1 ano, com 2 anos de idade, que fez uma boa introdução alimentar, já está bem conhecido ali, íntimo com os alimentos.
quais alimentos que você considera que são importantes, essenciais nesse momento em que não vai mais existir o leite materno na vida da criança? Como que a gente pode fazer substituições inteligentes nesse momento e garantir que nossas crianças estejam bem nutridas? É importante que a criança tenha acesso a todos os grupos alimentares, então cereais, tubérculos, hortaliças, vegetais, legumes, proteínas. Então, tem muitas crianças que têm muita dificuldade na proteína, né? Na carne, enfim, que é o que está muito presente no leite, né? A proteína. Então, a gente faz substituições de algumas leguminosas que têm proteína. Ovo, a gente vai lidando com a rotina da criança, com a adaptação. Tem todo um sistema sensorial também do que a criança aceita em relação à textura, porque mamar é muito mais fácil. Uhum. Entendeu? Então, muitas vezes a criança acaba tendo aquele apego com a mãe naquele momento da amamentação e prolongando cada vez mais esse período de amamentação por conta que é mais fácil do que comer. Então, a família, enfim, sempre ofertar diversos grupos alimentares, um pratinho sempre colorido, uma alimentação muito positiva ali no momento de ofertar, de incentivar. E eu acho importante todos os grupos alimentares estarem inseridos na alimentação da criança para que não haja falta nutricionalmente, porque o leite, ele é exclusivo até os 6 meses, então assim, é essencial. A partir disso, a gente fala introdução alimentar, então é introdução alimentar que vai até os 2 anos, então a gente está introduzindo alimentos, é alimentação complementar em relação ao leite. Após isso, se a criança já faz já tem uma alimentação balanceada, saudável e completa, não vai ter problemas nutricionais falando em relação à falta do leite, mas por isso tem que ter diversidade no momento da alimentação. Falando em leite, eu vou falar um caso real, tá? Não vou revelar nomes, claro, mas é um caso real. Tem uma avó que o que ela faz? Ela coloca Nescau no leite da criança. E aí um dia eu perguntei assim, mas por que você põe Nescau, né? Da Nescau pra criança? Ah, porque ele não tomava leite de jeito nenhum. Desde que parou de amamentar, ele não quis saber do leite puro, não gosta da fórmula pura. E eu ficava inconformada. Como que esse menino vai sobreviver sem tomar leite? Criança precisa tomar leite. Leite de caixinha, normal. Então, o que eu comecei a fazer? Coloquei Nescau, porque aí o leite fica mais gostoso. É uma forma dele tomar leite. Pronto, resolvi o problema. Agora a Suelen vem como nutricionista e fala pra gente, e aí? Dou uma floreada no leite normal, de vaca, de caixinha da criança, para que ela tenha ali o leite, né, na vida dela. Não é necessário, posso tentar de outras formas. O que você me aconselha? Não é necessário, inclusive, ela tentou resolver um problema, às vezes criando até outro, introduzindo o açúcar, que é muito açúcar nos achocolatados que a gente compra no mercado. Realmente a quantidade de açúcar é muito grande e que vai viciar o paladar da criança. Então, tudo que é mais doce, a criança vai preferir aquele alimento completamente industrializado, porque é diferente dos alimentos naturais. Muitas pessoas têm esse mito de achar que a criança necessariamente precisa do leite. Tem crianças que não gostam depois de um certo tempo, depois que parou de amamentar, e tá tudo bem. O que a gente tem que fazer é inserir alimentos lácteos, então iogurtes, queijos, alimentos à base do leite, introduzir na dieta da criança, na alimentação da criança, e respeitar o momento, porque tem muitas crianças que realmente não gostam às vezes do sabor do leite de caixinha, não gostam do sabor do leite da fórmula, porque são sabores diferentes do leite materno, que provavelmente a criança já estava acostumada. Então, saber respeitar o limite da criança e fazer essas substituições de colocar fórmulas açucaradas, que tem muitas marcas no mercado, né? Que tem muito açúcar, achocolatados, enfim, vai trazer problemas futuros em relação a diversas formas de alimentação da criança, que a criança só vai consumir aquele alimento se ele for doce, se tiver uma mistura de alguma coisa. Então, realmente não é necessário. A gente tem uma outra estratégia que é colocando alimentos lácteos na alimentação da criança. Então, igual eu falei, leite, iogurte, produtos à base do leite, para a criança ter aqueles nutrientes que estavam presentes no leite. Muito bem esclarecido.
Tenho mais perguntas para fazer para vocês, algumas perguntas até um pouco polêmicas, mas vai ficar para depois dos comerciais. Fica aí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. Cheio de recheio, agora sob nova direção. Venha conhecer o nosso espaço e se surpreenda com o melhor buffet e um ambiente único para você registrar os momentos mais especiais. Conheça o nosso cardápio Premium, Pocket, Festa Escolar e opções para casamentos e debutantes. O nosso salão principal conta com brinquedos variados, área baby no salão integrado, pista de dança, equipamentos de som e iluminação, lounge e mesa de bilhar. Tudo isso com uma área de 1.300 metros quadrados, recheados de muita diversão. Ah, e tem mais! O Cheio de Recheio conta com recreação e muitas brincadeiras para adultos e crianças, com os nossos monitores qualificados para atender todas as idades. Venha nos fazer uma visita. Mais informações através do WhatsApp. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos nesse bate-papo super descontraído e também com muita informação aqui com a psicóloga Eduarda e a nutricionista Suelen, tirando todas as nossas dúvidas sobre o desmame e como fazer um desmame saudável. Antes de retomar aqui com a nossa conversa, com o nosso bate-papo, eu tenho um recado para você da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil,
onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos realmente é a opção número 1 para quem quer ter os seus filhos em um ambiente saudável e que eles brincam enquanto aprendem todos os dias. Agora sim, vamos ao nosso bate-papo sobre o desmame saudável. E a Eduarda conversou com a gente aqui sobre como que as mães podem se preparar emocionalmente para esse momento. Mas agora eu quero saber como que nós, mães, podemos preparar as nossas crianças também para esse momento. Eu imagino que depende muito da idade, né, que a criança vai sair, que ela vai entrar na fase de desmame. Mas para a gente ter uma ideia de como tornar esse momento melhor para a criança, menos traumático também, que depois eu quero trazer algumas coisas aqui sobre algumas ações mais desesperadoras que as mães acabam praticando para tirar a criança do peito. E aí depois eu quero conversar com você sobre isso também, para ver até que ponto que isso é bom, que não é. Mas agora sobre esse preparo emocional das crianças. Acho que o importante, né, é você substituir esses momentos. Então, ter momentos prazerosos também no brincar. Né? As crianças vão explorando, elas começam a brincar de jogos, pintura. Então, agregar atividades para a criança, né? Nesses momentos, para substituir aí, principalmente essa mamada diurna, né? A noturna, a gente realmente deixa um tempo maior, porque é um momento, né, do soninho, enfim. Mas a diurna é legal você sempre substituir com alguma atividade, né? Um momento mãe e filho, uma brincadeira. Se o papai estiver em casa, o papai participa também. Então é importante ser um momento de família, né? Agregando atividades. Certo. Agora sobre algumas atitudes que eu comentei com você. O que eu vejo, né? Que eu já ouvi casos, quando a gente conversa com mães, tô tentando tirar, meu filho, sabe o que eu fiz? Vou contar pra você. Agora eu vou contar as histórias que eu me lembrar aqui. Já ouvi de mães que passaram própolis no seio, porque o própolis tem um gosto amargo, né? Então a criança vai colocar a boquinha, vai sentir aquele gosto ruim e falou, é tiro e queda, passou própolis, a criança para na hora, não quer mais saber. Já ouvi também de mães que passaram esmalte vermelho para fingir que era sangue, então tava dodói ali, aí a criança se assustou e não quis mais. E também de passar a noite, a criança hoje ela mama normal, ela tem uma rotina normal de amamentação e de repente à noite ela passou longe da mãe pela primeira vez para ficar a noite inteira sem mamar. Então são essas 3 que eu me lembrei agora, que eu trago para você, Duda, para explanar sobre cada uma delas. Qual a sua opinião como psicóloga? Sim, eu concordo com a sua fala de que é um momento assim desesperador mesmo, né? Quando a mãe introduz um curativo, algum sabor que não é legal. Mas sempre foi para a mãe e para a criança um momento prazeroso e para a criança sempre foi bom, né? Aí de repente, né, se torna algo assim muito ruim. Então, pensando nessa questão de um momento, né, marca muito, né, essas rupturas que a gente tem, deve ser feito de maneira respeitosa. Então, como eu disse, fazer essa rotina é importante, né? Substituindo essas mamadas por atividades também é importante. Agora, colocar algo, né, fazer com que aquilo se torne algo ruim, né, para a criança não é legal. Né? Acho que nem para criança nem para mãe, né? Também já ouvi essas histórias, já ouvi mãe que foi assim viajar, porque se eu fosse dormir na casa de alguém, deixar essa criança com a minha mãe e minha mãe ligasse, eu ia voltar, né? Já ouvi mães que foram viajar para um lugar que não tinha como retornar tão rápido assim. Então, olha o desafio, né? Para a mãe e para a criança que ficou também. Então, acaba não sendo realmente esse desmame respeitoso e gentil que a gente considera. Muito pelo contrário. E isso pode ter consequências emocionais para as crianças? Pode ter. Até porque sempre foi algo muito positivo, né? E de repente aquilo se torna algo negativo. Todas as fases, as rupturas, a gente deve trabalhar, né, de maneira assim, empática com a criança. Porque é uma fase que ele está passando também.
Então, como que ele vai lidar com esses desafios, né? E existem inúmeros na nossa vida, mas esses são os primeiros. Então, a gente ensina, né? Orienta, a gente conduzir a nossa rotina, nossas atividades de maneira empática. E aí, quando a gente vai fazer algo, né, para a criança, né, a gente não pensa, né? Até a questão da ruptura, tem mãe que fala assim, eu pensei que eu não vou dar mais, a partir de hoje não tem mais, né? Não vou dar mais. Tem gente que tem sucesso? Tem, né? Mas aí como que foi para a mãe, como que foi para a criança isso de que agora não tem mais amamentação? Pensando num desmame gentil, o interessante é ser gradativo, né? Não ser algo que a gente rompe de uma vez e não tem mais, né? A criança fica confusa, por que não tem mais? Perfeito, Duda. Muito bem esclarecido. E agora, uma pergunta para a Suelen. Uma dúvida que gera muito, Suelen, é aquela criança que ela já mama há um bom tempo, já tá ali numa idade mais avançada. Eu já vi crianças de 3 anos que mamam até hoje, 4, 5. Muitas pessoas contam que mamou até os 7 anos de idade ou que amamentou o filho até os 7 anos de idade. E eu me recordo que quando meu filho tinha 1 aninho de idade, as pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, mas... E ele sempre foi grande, né? Ele sempre foi grande, gordinho. Então as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas ele ainda mama desse tamanho? Eu falava, mama. Mas você ainda tem leite? É leite, isso daí não é água. Então, já para esclarecer, desmistificar, se for o caso, né? Se realmente for esse o caso, gostaria que você trouxesse pra gente agora essa informação. Até quanto tempo que o leite materno realmente tem todos os seus nutrientes, que ele continua sendo ouro líquido? O leite realmente ele continua sendo ouro líquido, independente do tempo que a criança está sendo amamentada. O que vai mudar são alguns aspectos que, no caso, a partir do momento que a criança já está maiorzinha, ela já está consumindo alimentos, enfim, então já está sendo nutrida de uma outra forma. E talvez o leite é mais a questão do apego emocional em relação à mãe, à criança, enfim. E a gente tem que levar em consideração que é um processo difícil para muitas famílias em relação a isso, principalmente eu acho que o desmame, quando ele é feito de forma bastante tardia, que é o que a gente está falando aqui, crianças maiores de 4, 5 aninhos, é mais uma questão de apego mais da mãe, enfim. Eu acho assim, o corpo humano ele é perfeito, então o bebê, vamos falar do bebê, por exemplo, quando ele está sendo amamentado e ele está doentinho, ele está mamando, a saliva dele entra em contato com o seio da mãe e no cérebro dela, o cérebro ele sabe que o bebê tá doente, que tá com a imunidade baixa, e ele vai mandar as vitaminas e minerais em maior quantidade para curar aquela criança. Então, assim, é tudo muito perfeito. Quando chega uma maioridade, assim, da criança, em relação à amamentação, o que vai acontecer é que o corpo da mãe sente também que não tem mais tanta necessidade nutricional em altas quantidades, igual o leite quando é um bebê que realmente ele está sendo exclusivo, né, daquela alimentação, que é o leite. Então, o corpo entende isso, mas de qualquer forma, o leite, ele é um alimento completo. Ele é o alimento mais completo do mundo. O que acontece é que a criança está inserida também na alimentação de uma outra forma. O que a gente tem que levar bastante em consideração é que muitas pessoas falam, igual você falou, nossa, mas ainda mama, e tem esse preconceito, todo mundo olha torto, enfim. Agora eu vou falar nutricionalmente falando, né? Talvez a Duda tenha uma opinião diferente da minha em relação à psicologia, mas nutricionalmente falando não é algo que traz malefícios, muito pelo contrário, tem diversos estudos que a amamentação prolongada ela traz diversos benefícios para a criança, nutricionalmente falando, em relação a vitaminas e minerais que a criança vai ter reserva no corpo, enfim. A gente tem que começar a se preocupar quando a criança deixa de comer, porque ela é mais fácil mamar. Então, ela deixa de consumir aquele alimento porque até os 6 meses a criança precisa do leite. A partir disso, a partir dos 6 meses até os 2 aninhos, a alimentação é de forma complementar. Após isso, é a alimentação que tem que ser a principal fonte de nutrientes realmente que a criança vai estar ingerindo. Então, a partir do momento que a criança deixa de comer para mamar, isso acontece, a gente consegue perceber em sinais clínicos, exames laboratoriais, acompanhamento com pediatra. Então, quando começa deficiência de vitaminas e minerais, significa que a criança não está consumindo a alimentação de forma correta por
preferir o leite, que é mais fácil, e aí a gente tem um problema. Mas quando a criança come bem, assim, normalmente o desmame diurno é mais fácil, porque durante o dia a mãe às vezes está em casa, oferece uma frutinha para crianças, às vezes vão falar de crianças maiores, um suco, alimentação, almoço, janta e tudo mais. Então, na questão noturna, já é mais na hora da criança dormir ou no acordar. Então, é mais essa parte de apego, da criança sentir que a mãe tá ali, que a mãe tá presente, a criança se sentir segura, enfim. Então, assim, o que começa a atrapalhar é quando a criança deixa de comer e começa a apresentar problemas nutricionais, né, em relação a esse leite que ela tá consumindo. Até mesmo porque tem toda a importância da mastigação, né? Que a gente já vem estudando aqui programa a programa. Então, já entendi muito bem, inclusive com as colegas de trabalho de vocês do Criança Saúde, a Fone, a dentista que estiveram aqui presentes, que falam sobre o quanto é importante a mastigação na fala da criança, em todo o seu desenvolvimento também. Mas agora eu quero a opinião da Duda, o que pensa sobre vamos chamar de desmame tardio, né? Um desmame que é mais prolongado. Sim, emocionalmente, né, para criança eu não acho algo tão interessante, porque a criança às vezes se remete muito à amamentação como segurança, né, como aquele porto seguro. E conforme ela vai, né, se desenvolvendo e crescendo, ela precisa também adquirir essa segurança e atribuir a ela, né, não somente à mãe, ao pai, enfim, que a gente vai fazendo isso ao longo da vida, né? Nossos pais são primeiro a nossa referência, depois a professora e assim vai. Então ela vai, né, adquirindo também esse momento para ela se sentir segura, né? E também tem todos esses aspectos que a gente falou, né? Tem a questão da amamentação, tem a questão dos outros amigos também entenderem, né, que existe essa amamentação, esse momento, e aí não se torna realmente algo legal para ela. Ela fica nessa posição de estar exposta. Tem criança que tem tanta necessidade, né, do estar ali nesse momento de aconchego, de proteção, que ao sair da escola já, né, a mãe precisa ofertar no carro, por exemplo. Até para falar, bom, estou aqui com a minha mãe, agora eu me sinto bem, me sinto segura. Então, eu acho que é interessante fazer gradativo, mas até aí os 4, 5 anos, eu realmente acho, né, que não é algo tão benéfico assim emocionalmente para a criança. Você considera, a gente pode dizer que isso pode ser uma fuga de outras ferramentas, outras abordagens que nós como mães precisamos fazer com os nossos filhos? Eu digo assim, conforme você foi falando, o que eu pensei? A criança que faz birra, que é normal, que tem as fases dela, o momento de birra, a gente precisa saber lidar com aquele momento, porque não vai ser só... É um momento de frustração, ela está lidando daquela forma, mas terão outros momentos de frustração futuramente. E lá no futuro não vai ter a disponibilidade do seio materno, do aleitamento, para poupar a criança daquele sentimento. É mais ou menos por esse caminho, é esse o sentido do que você tem trazido para a gente agora? Também. Eu acho que isso é um ponto importante também. A criança precisa identificar e resolver, né, os conflitos de maneira verbal, de maneira assertiva, né, e não usar a amamentação como fuga. E pensar também na questão da maturidade, né? A cada fase, né, a maturidade ela vai acontecendo gradativamente. Então, uma criança de 4, 5 anos, ela já tem condições de resolver seus conflitos, né, de conversar com o outro, de ser compreendida, de dar a opinião dela, né, o que ela acha, o que ela pensa sobre aquilo. E aí também em muitos momentos a amamentação, né, tardia traz às vezes um momento um momento mais infantilizado, de querer estar com a mãe, né, de querer ficar com ela, de que ela que resolva. E não é isso que a gente cobra, né? A gente trabalha a autonomia e a gente quer que a criança resolva, né, consiga, né, verbalizar, consiga dizer pra gente o que aconteceu. E eu acho legal a gente falar que é o seguinte, a gente tem que pensar na criança como um todo. Então, a gente não tem que olhar um aspecto da vida da criança. Então, é confortável a gente olhar o aspecto nutricional, falando, mas a gente tem que olhar o aspecto psicológico, o aspecto na escola, como que a criança está se sentindo em relação a isso. Então, assim, de uma forma de olhar a criança como um todo e conseguir entender
e fazer o melhor para a criança em todos os aspectos e não somente em um. Porque se a gente se prender somente a um aspecto, a criança vai ser prejudicada em outros. Então a gente tem que olhar o que é melhor para a criança em todos os aspectos da vida dela, para ser o melhor para ela no futuro. Por isso que eu acho incrível o programa que vocês participam, Criança Saúde. Porque realmente ele olha as crianças como um todo, porque são várias profissionais, as profissionais que atendem as principais demandas para o desenvolvimento fisiológico, emocional das crianças. Então, isso é perfeito e os pais levarem isso em consideração, né? Às vezes, o próprio profissional que ele procurar, ele procurou a nutricionista. A própria nutricionista vai encaminhar para uma psicóloga, vai encaminhar para outras profissionais que vão ajudar nesse momento. Meninas, a gente está chegando ao final desse programa. Eu agradeço demais o quanto vocês esclareceram aqui sobre o desmame. E peço para vocês, agora para a gente encerrar com chave de ouro, deixar uma mensagem final para as mães, para que elas passem por esse momento com o menor sentimento de culpa. Eu acho que o importante é o bem-estar da mãe e da criança. Então, acho que o primeiro ponto é esse sentimento de que vai ficar tudo bem, de que existem outros momentos importantes que nós teremos com o nosso filho, né? E que tudo que a gente ouve, né, das pessoas que estão envolvidas, eu acho que é um momento da gente, às vezes, ir filtrando, porque só nós sabemos, né, o que a gente passa naquele momento, o como é para nós. Então, para ser algo realmente único, né, o seu sentimento deve ser validado. Então, gradativo, né, com respeito próprio, respeito pela criança, né, tudo acontece de maneira mais saudável. Perfeito. E a palavra principal que eu acho que tem que haver nesse momento do desmame ser feito de forma gentil, desmame saudável, é paciência. Paciência da família em relação àquele processo, apoiar a mãe, paciência da mãe de entender o sentimento dela em relação a isso, entender que é um bebê, que é tudo novo para ele também, como é tudo novo para ela. Então, ter paciência consigo mesma, ter paciência com o bebê, e levar tudo de forma leve, sem se cobrar tanto, acho que é o segredo. Ótimo. Missão dada é missão cumprida, né? Fecharam com chave de ouro esse programa. Meninas, agradecer mais uma vez, que eu não canso de agradecer a vocês por estarem aqui, disponibilizando do tempo precioso para trazer essas informações ricas para os pais, que são fundamentais para cada fase. Essa fase do desmame, então, nem se fale. Realmente é muito importante ter esse embasamento, dá até mais conforto para a gente. E voltem sempre. Quero vocês de novo aqui, não é um convite, tá? É uma convocação. Combinado, estaremos aqui. Muito obrigada. Certeza. A gente se despede por aqui. Para vocês que querem conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessas profissionais incríveis, vou deixar aqui embaixo o contato delas para vocês conhecerem mais. A gente se despede por aqui, mas eu te vejo no próximo programa. Até lá!